Hoje a gente vai ter o prazer de ter uma conversa com a Poliana. Ela é da área de comunicação, da PUC, e ela preparou uma conversa com a gente a respeito de algo que ela tem estudado, que é a questão das fake news. A gente está aqui pensando sobre sustentabilidade, pensando sobre o que a gente sabe sobre o nosso jeito de estar no planeta, e o nosso jeito envolve também como a gente se comunica e o que a gente fala a respeito do que a gente vive e de como a gente vive. Então, tem várias coisas que estão relacionadas, a gente tem visto notícias relacionadas à questão dos agrotóxicos, à questão das mudanças climáticas, das vacinas. Então, tem muita coisa que afeta a saúde das pessoas e do planeta como um todo, que também circula, né? Também circulam muitas fake news sobre esses assuntos. Então, é importante que a gente possa se preparar para ter um olhar mais crítico para essa leitura e entendimento de mundo. Poliana, seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, e vamos lá. Gente, bom dia a todos e todas. É muito legal eu estar aqui. Eu estou indo em várias escolas particulares, escolas públicas. Comecei a pesquisar fake news em 2016. E por que eu acho que tem que ser vocês que vão puxar essa discussão de fake news? Vocês que eu digo é 7º e 8º ano. Porque vocês são mais rápidos para ajudar os avós, os pais, né? A gente tem uma batalha enorme, a gente está nessa era das fake news, que são fake news, notícias falsas, né? E a gente está mergulhado nisso, a gente vê o tempo todo, seja no WhatsApp, no grupo da família, o avô, seja no Facebook, seja no Instagram, a gente vê teve em Brumadinho, né? Vocês estão discutindo o meio ambiente, a gente teve um monte de notícia falsa sobre Brumadinho, né? Que os bombeiros, os militares israelenses eram melhores que nossos bombeiros, era notícia falsa. Um monte de foto de lama que não era de Brumadinho, era de outro lugar, ou de Mariana. Então, assim, como que a gente faz para a gente perceber isso, né? Depois a gente vai fazer uns grupos, mais ou menos uns grupos de 10 pessoas, 15, e eu vou perguntar e vocês vão me falar se vocês já caíram em notícia falsa, já compartilharam sem saber, se já avisaram o avô, a avó, o pai, falar, pai, puxa, isso é notícia falsa, você não checou direito. E como que a gente faz para perceber quando uma notícia é falsa? Elas são criadas, né? Elas não estão na Folha, no Estado, na Veja, na Carta Capital. Elas são criadas. Pode falar, fale. Da onde saiu? Como é seu nome? André? O André falou uma coisa muito legal. A gente olhar a fonte, a gente vai perceber isso. Eu fiz jornalismo e, assim, todo jornalista né, ele é praticamente viciado em olhar a fonte. O que é isso? A gente olha quem fala aquela informação. Que veículo que está falando, né? Então, se a gente fala assim, foi a Escola da Vila que soltou um comunicado, quem está falando? É a Escola da Vila. Quem está falando? É a Folha. Quem está falando? É a CNN. Quem está falando? É a TV Globo. A gente tem que olhar muito a fonte, porque essas notícias falsas, na verdade, elas são construídas, existem um monte de escritórios de notícias falsas no mundo. No Brasil, a gente tem polo em Santa Catarina, no interior de São Paulo, no Rio. E aí você vai falar assim, puxa, Poliana, tem gente que ganha dinheiro fazendo notícia falsa? Ganha dinheiro fazendo notícia falsa. Sempre tem um interesse, né? Alguém está interessado ou em confundir, ou não deixar que você leve seu filho para tomar vacina. Sempre tem alguém com algum interesse produzindo isso. E a gente tem que pensar sempre quem é a fonte, né? Então, assim, esse material que vocês estão vendo aqui também, todo mundo está recebendo ou já recebeu. Pode compartilhar, compartilhe em casa com o avô, com o tio, tá? Para a gente pensar junto. Uma coisa que eu começo, uma provocação, uma pergunta, assim, vocês sabem quem foi Fabiane de Jesus? Quem sabe? Ninguém lembra quem foi Fabiane de Jesus, né? Fabiane de Jesus, uma moradora do Guarujá, uma mãe de família, né? Que ela confundiram a Fabiane de Jesus com uma mulher que fazia magia negra com criança. A polícia do Guarujá tinha soltado um retrato falado de uma mulher que fazia magia, macumba, diziam que ela fazia rituais com crianças. Colocaram essa foto no Facebook
E os vizinhos, a Fabiane foi morta por notícia falsa. Eles entraram na casa dela, arrastaram ela para a rua, ela foi linchada na rua. Então, assim, a gente já teve no Brasil uma morte por notícia falsa. Depois, quem quiser, ou fotografa ou anota, dá um Google, Fabiane de Jesus, vocês vão ver, saiu em um monte de lugares, fala. Linchada, ela foi morta, paulada, apedrejada, as pessoas ficaram chutando, ela morreu na porta de casa, deixou 2 filhos, e ela não tinha nada a ver com a mulher que fazia magia negra, era uma notícia falsa. Então, linchada é quando uma pessoa sofre um monte de chutes, pontapés, soco, paulada, e acaba morrendo. Ela teve traumatismo craniano e morreu 2 dias depois no hospital do Guarujá. Então, assim, é muito sério, porque a gente pode ter uma pequena mentira, vocês vão falar assim, mas pôr uma foto da lama de Mariana, que não era a lama de Brumadinho, é uma notícia falsa pequena, porque é tudo lama. Mas a gente tem que estar preso ao fato, né? O que a gente tem é a história, o fato. Se você compartilha uma foto de Mariana, de lama, porque fala Mariana e Brumadinho é mais ou menos parecido, não está certo. E aí você pode chegar num ápice dessa coisa de ódio, né? De você até uma pessoa morre por notícia falsa. Então é importante a gente guardar isso. Foi 2014, muito antes de eleição. Outra coisa que também o brasileiro, às vezes você vai ajudar seu avô, seu pai, seu tio, as pessoas acharam que notícia falsa só tinha no Brasil ano passado na eleição. Então, você tem um lado contra o outro, um político contra o outro, então produz notícia falsa. Mas a gente já tinha Fabiane de Jesus em 2014, a gente teve um monte de, a gente vai ver outras mortes na Índia por notícia falsa. O que a gente tem que entender? O que seria uma notícia falsa? Tem muito professor que mudou o nome, agora chama só de desinformação. Por quê? Porque acha que fake news está muito relacionado à notícia de jornal, à notícia. E quando a gente tem uma informação falsa sobre vacina, não necessariamente ela é uma notícia, não necessariamente ela saiu num jornal. Então, tem muita gente chamando de desinformação, uma informação que não informa. Eu prefiro fake news porque ficou mais comum. A gente, mesmo sendo um termo em inglês, a gente fala mais fake news do que desinformação. A gente vê isso na novela, a gente vê o final da novela, ou a gente vê no Zorra Total, as pessoas já estão brincando com a palavra fake news no humor, no carnaval. A escola tinha uma latinha que não era verdadeira, era fake news. Então, eu acho que fake news colou mais no sentido de um sinônimo que todo mundo usa do que desinformação. Mas desinformação e fake news é a mesma coisa. São informações falsas criadas para te confundir. Normalmente, como que elas são? Elas têm cara de notícia. O que é uma notícia? Tem um título, tem uma foto, ou é um vídeo que tem uma imagem muito forte. Sempre alarmista, sempre vai ser chocante. Então, se você pode ter na saúde uma notícia que diz batata doce cura o câncer, aí você vai ler, não tem nada a ver a batata doce com a informação do câncer. Ou as vacinas, que a gente está num surto de sarampo por notícia falsa. Porque as pessoas começaram a circular que vacina fazia mal e os pais pararam de levar as crianças para se vacinar. Mundialmente a gente teve isso. Aí alguém pode me perguntar assim, mas, Poliana, quem pode ter o interesse de não deixar as pessoas serem vacinadas? Alguém, a gente não sabe, porque quem faz fake news não tem um cartãozinho de visita. A pessoa não diz, oi, eu faço notícia falsa. É tudo meio escondido. Mas alguém tem o interesse, ou é um laboratório contra a vacina, ou é alguém que tem... Enfim, alguém tem o interesse de proporcionar essa confusão. Vamos pensar Brumadinho, no meio da tragédia. Quem tem interesse em compartilhar uma notícia falsa sobre Brumadinho? Pode ser a Vale, pode ser uma prefeitura, pode ser uma ONG, não sabemos. Porque é isso que eu estou falando, é ilegal fazer notícia falsa. Então, ninguém vai dizer, oi, eu faço notícia falsa. Outra coisa que depois tem um vídeo que eu mandei para vocês darem uma olhada também, 12 pessoas linchadas de novo. Então, linchada é quando a pessoa morre na rua, sendo atacada por pedra,
na Índia, também por WhatsApp. Quem vocês acham que é a plataforma, qual plataforma que mais compartilha fake news? Quem sabe? O WhatsApp. Então, por que o WhatsApp é a plataforma que mais compartilha fake news? Consegue enviar para um monte de gente. Ninguém sabe quem mandou para o outro, né? O WhatsApp a gente fala que é uma caixa preta. Se vocês pensarem, um grupo de família, mais ou menos, tem quantas pessoas num grupo de família? 10, 20? O alcance de 2 grupos de família já viram 100 pessoas, que depois já viram, então, assim, em questão de horas, você manda milhares de mensagens. Em questão de horas, você destrói a reputação de alguém. Em questão de horas, você manda um vídeo, né, que a gente chama de nude, lá, uma imagem de uma pessoa sem roupa, que nem pode ser aquela pessoa, pode ser um corpo de outra pessoa que colou ali, e você manda e destrói toda a reputação daquela pessoa. E o Facebook, que é o dono do WhatsApp, ainda não abriu o WhatsApp, que ele disse que ele é fechado por segurança, tem criptografia dos 2 lados, né? Mas é um problema muito sério. Foi um problema nas eleições, é um problema nas vacinas. Então, o brasileiro usa muito o WhatsApp, né? Se a gente pensar quando teve a greve dos caminhoneiros, os grupos de WhatsApp chegavam a 300 pessoas. Cada caminhoneiro tinha um acesso a 300 outras pessoas, né? Quando eles pararam o país, a grande plataforma que eles usaram foi o WhatsApp. Tem uma outra também, que é o Telegram. Quem sabe o que é o Telegram? É um outro WhatsApp, né? Mas no Brasil ainda o que mais funciona é o WhatsApp, para o bem e para o mal. Ele é muito bom numa tragédia, ele avisa rápido, ele é muito bom, mas mesmo lembrando dos caminhoneiros, quanta fake news sobre combustível que a gente recebeu, né? Quanta fake news alarmando. Então, assim, a gente tem dos 2 lados. Então, são sempre imagens bombásticas, é sempre uma imagem que envolve ou a questão de religião, ou a questão de gênero, sempre. Tem muita fake news envolvendo gênero, né? A questão LGBT, as causas de gênero. Tem uma fake news que foi a que mais compartilhou ano passado, que é a da Pablo Vittar, não sei se vocês lembram. Quem lembra dessa fake news? Quase todo mundo recebeu, né? Que a Pablo Vittar ia criar um programa infantil no estilo do show da Xuxa, né? Que vocês nem tinham nascido, ela tinha um programa infantil, a Xuxa. E aí a Pablo Vittar ia criar um programa parecido, que tinham as paquitas, as meninas dançando, a Xuxa tinha uma nave, um foguete, ela ia ter também. Só que iam ser só com crianças trans e ela ia estimular só falar sobre gênero. Era falso. E aí eles envolveram a TV Globo, que o programa ia passar na Globo, envolveram a Pablo Vittar, envolveram a Lei Rouanet, que é a lei lá de cultura, patrocínio de cultura. Então, fake news sempre tem uns ingredientes. Como que a gente já começa a pensar como a gente pega uma fake news? É sempre um assunto bombástico, é um assunto que está na semana. Então, era um momento que a Pablo Vittar estava no auge, né? Estava todo mundo falando, ela estava fazendo muito show. Aí você pega a questão de gênero, para quem quer, a favor ou contra dela ser uma trans. Você pega a TV Globo, quem gosta ou não da Globo. Você pega a Lei Rouanet, quem gosta ou não e acha que a lei não favorece ou favorece. Então, você sempre pega um assunto polêmico e solta uma fake news. E aí as pessoas compartilham. Por que as pessoas compartilham? Além delas não saberem, quem já caiu aqui em fake news, sem querer? Passaram um e-mail para você e invadiram sua conta do e-mail. Será que vírus, olha que pergunta boa, será que vírus entra na fake news também? Entra, porque você recebe dizendo que, clique nesse e-mail, você foi premiado, é uma mentira, e aí você recebe um vírus. Quem já caiu por WhatsApp em alguma? Foi uma corrente que falava, parecido, falava que se você não mandasse aquela mensagem para tantas pessoas, iam hackear seu WhatsApp, não sei o quê. Quem mais já caiu em corrente?
Então, assim, primeira coisa, a gente não devemos acreditar em nada. Olha essa frase, é dura, mas assim, antes da gente checar, a gente tem que ser um checador. Como que a gente vira um checador? Como que a gente vira um checador? A gente joga no Google tudo que a gente recebe. Sempre. Ah, mas Poliana, eu recebi uma imagem. Cola a imagem na caixa do Google Imagens que vai aparecer se essa imagem já circulou antes. Ah, eu recebi uma coisa do meu avô que ele diz que só ele tem, uma informação super nova. Joga no Google que daí você vai ver que não é só seu avô que tem. Porque se aquela informação já circulou, você vai saber quando ela circulou, a data, onde ela circulou. Então, da Pablo Vittar, você começava a ver de onde surgiu o fake. A Globo respondeu rápido, né? Depois vocês podem pegar essa informação da Pablo Vittar e jogar no Google, ver quando saiu. A Globo fez uma nota, respondeu rápido. Como que ela pegou essa fake news? Eles monitoram fake news também. Então, é a mesma coisa, por exemplo, a Escola da Vila cria uma área de monitoramento de fake news sobre a palavra Escola da Vila. De repente, uma escola concorrente vai criar uma fake news e ela pega isso. Então, ela responde rápido para os pais, porque a gente tem que cortar a corrente. O negócio é esse. Então, se seu avô, sem querer, mandou uma fake news, você tem que ajudar e cortar aquela fake news no grupo da família. Porque senão ela vai passando para outros e para outros. Né? Então, assim, a gente tem que entender... Quem mais lembra alguma outra fake news que foi impactado, que a família ficou falando muito? Ah, da greve dos caminhoneiros, que a carne estava estragada, né? Que a gente não ia comer carne. O preço da carne subiu. Teve a questão da batata também, que não tinha mais batata. As pessoas começaram a fazer estoque de batata e era falso. Não estava faltando batata no país. Então, assim, sempre alguém tem um interesse. Na batata, a gente não sabe quem era o interesse. Era o produtor? Quem estava interessado em criar um caos de abastecimento de batata? Né? Esse, assim, por exemplo, a Manuela tem um livro dela sobre as fake news que ela sofreu ano passado quando ela era candidata. Né? Então, olha como a imagem é manipulada. Né? Ela tinha uma camiseta dizendo rebele-se. Aí a imagem foi tratada no Photoshop. Todo mundo sabe o que é Photoshop, o programa que edita a imagem? E aí colocaram Jesus, né, é travesti. Essa imagem circulou muito. É uma pessoa que é homem e se veste de mulher. Ela tem assim, ainda ela tem o sexo masculino, mas ela se veste de mulher. Ou é o contrário. Né? Então, assim, a questão de gênero sempre vai estar. Vocês vão sempre perceber, então, assim, mesmo em Brumadinho, a questão da tragédia da lama, tinha questão de gênero no meio. Teve fake news dizendo que tinha bombeiro gay. Então, assim, as pessoas misturam, porque são apelos para muita coisa. A pessoa fala, não é possível que eu tenha um bombeiro trabalhando e ele é gay. E aí começa a compartilhar. E tem uma coisa também que, assim, fake news tem a ver com o que a gente deseja. Esse que é o problema. Muita gente compartilha sabendo que é falso, mas ela compartilha porque aquilo ela acredita. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande também da gente não misturar o que a gente acredita com o fato. Aconteceu bastante na política do ano passado, né, fake news. E uma coisa que eu tenho quase certeza que é fake news, que tipo, parece, tipo, o que é isso? É que no PT hackeou 50% do dinheiro do Bolsa Família. Então, assim, ele deu uma notícia que foi uma fake news, né, do ano passado de política. A gente teve fake news de todos os lados. A gente tinha da esquerda, da direita, da Marina. A gente teve... Vamos pensar no Trump nos Estados Unidos, né? Assim, uma eleição baseada em fake news. Né? Então, como que os políticos fazem? Né? A gente tem uma era, essa era, aqui para a gente pensar, olha quantos números de aplicativos a gente vai ter no mundo. Né? A gente vai ter 258 bilhões de aplicativos até 2022.
Que aplicativos? O iFood, o Instagram, o WhatsApp, aplicativo de imagem. A gente vai parar de ter celular? Não. Né? A gente tem que aprender a não andar. Né? Se você anda olhando para o celular, você pode ser atropelado. Se você está andando de bicicleta, você não deve estar olhando para o celular. Né? Mas, olha os pequenos participando também. Mas, assim, a gente não vai deixar de ter esses aplicativos, mas a fake news também está crescendo muito, infelizmente. Como que a gente derruba? Alguém tem ideia como que a gente para de compartilhar fake news? Quem sabe? Fala. Não compartilhando, exatamente. O único jeito que a gente tem de barrar fake news é não compartilhando. Então, a gente tem que parar de compartilhar coisas, é o primeiro passo. Ah, Poliana, compartilhar nada, nada. Se você não compartilha nada, você derruba, seja fake news do partido da esquerda, da direita, do centro, da saúde, da lama. Se você não compartilhar, os robôs, os bots, quem sabe o que são bots? Os algoritmos, né? Os robôs. Né? Todo mundo sabe o que é um bot? A Bia do Bradesco é um bot. O que são os bots? Ó, vou ler para vocês. Ele é um tipo de apelido, ele é um robô. O bot é um robô. Isso, a Siri, a Bia do Bradesco. Quando você fala na net, aquela pessoa que te atende na net. A moça da Santa Luísa, a do Magazine Luiza. Todas essas são algoritmos. Tá? São robôs que não têm rosto, você pode até pôr uma imagem para ele, ele tem reconhecimento de voz. Por que a gente tem que pensar nisso quando a gente fala de fake news? Porque os robôs estão compartilhando fake news também. Você coloca um parâmetro no robô, você fala para o robô assim, compartilhe imagem de lama, e o robô sai compartilhando imagem de lama. Os robôs fazem muitas coisas hoje. Muitos serviços de atendimento que a gente fala. Às vezes, seu pai tem uma conta no Itaú e a gerente é um robô. Tem uma fotinho, homem ou mulher, mas ela é um robô. Ela não é uma pessoa física. Então, os robôs também compartilham fake news. Você põe parâmetros nos robôs. Então, a gente só quebra a questão do fake news se a gente não compartilhar nada. Nada, nada, nada. Nunca mais eu vou compartilhar alguma coisa até checar não. Então, mas eu vou ser o chato do grupo da família. Vai. Você acaba sendo chato, as pessoas brigam com você no grupo, falam, pô, tudo você acha que é fake news, tudo você reclama. Mas é melhor a gente não compartilhar do que a gente ser uma pessoa que compartilha sem saber. A gente precisa, cognitivamente, assim, o cérebro precisa de 3 minutos para assimilar uma informação nova. Se a gente pensar o dedo, a gente compartilha nos grupos muito mais rápido do que 3 minutos. A gente vê uma informação e já compartilha. Se tiver bicho, então, a gente compartilha super rápido. Cachorro, gato é compartilhado em segundos. Se você tiver uma informação que estão maltratando um bicho, você compartilha muito rápido, antes de checar. Se tiver uma informação, então, né, a pessoa é homofóbica, a pessoa tem problemas com questões de gênero. Aí chega uma fake news falando que uma transexual vai criar um programa infantil só com crianças transexuais. Você já não gosta de gay, aí você compartilha rapidamente aquilo, sem checar. Então, assim, ou você estava lá vendo a questão de Brumadinho e você é contra o exército israelense, aí você compartilha. A gente, primeiro, não compartilha nada. Para de compartilhar. É o único jeito da gente segurar os robôs. Porque o robô continua compartilhando. Ninguém me perguntou, mas, por exemplo, alguém pode perguntar, puxa, mas o robô e eu sou humano, como que eles trabalham juntos? O robô compartilha um monte, milhões de postagens, mas ele precisa do humano, que a gente chama que é o nó da rede, o humano que dá o compartilhamento para a timeline daquele humano. Lembram quando o MBL, lembram que o MBL teve umas páginas suspensas? Quem lembra disso?
o Movimento Brasil Livre, o Facebook tirou várias páginas do ar. O que era isso? Eles tinham páginas falsas com esses robôs compartilhando. Mas também tinha humano que ajudava. Robô sozinho não faz tudo. Então, a gente precisa olhar, assim, quem está no Facebook aqui? Todo mundo. Se estiver no Facebook, dá uma olhada, assim, será que eu estou conversando com máquina? Será que eu estou conversando com humano? Eu estava conversando com um amigo e, de repente, ele tinha 1.000 seguidores e, daqui a pouco, ele tem 10.000 em uma semana. Não é normal isso, é um robô. A gente conversa com um monte de youtuber, né? A gente olha os youtubers. Se o youtuber subiu muito rápido o número de views, de seguidores, é robô. E aí é um perigo, porque se você tem um robô, você põe um parâmetro para o robô. Então, ele compartilha o que ele quiser. Você pode ter um youtuber legal ou não, né? Então, a gente precisa sempre desconfiar. Acho que desconfiar é a primeira coisa. Só o seu tio tem aquela informação no grupo do WhatsApp, ninguém mais tem. Nenhum veículo de... né, uma notícia que a vacina de sarampo faz mal. Nenhum veículo de saúde noticiou isso, só o grupo da sua família? Meio estranho. Tem que dar uma olhada, né? A luz já está ficando ruim, peraí. Então, assim, por que eu peguei essa foto do Trump e coloquei fake news ali e o Twitter? Quem tem uma ideia? Porque eu fiz essa... é uma montagem. Muito bem, Matheus. O que acontece com os políticos? Quando a informação não interessa, o político fala que é fake news. A gente tem o Trump, a gente tem Bolsonaro, a gente tem Maduro, a gente tem Macron, não importa que país, que político. Quando a notícia não favorece, agora eles usam isso. Isso é fake news. Então, vai para o Twitter ou vai para uma rede social e fala que a imprensa está falando mal deles. Isso está acontecendo direto aqui, acontece nos Estados Unidos. Então, também, assim, virou uma estratégia de marketing falar que é fake news. E isso piora ainda mais a situação. A gente fica mais confuso ainda. Aí você não sabe, você fala, puxa, o meu presidente ou o presidente dos Estados Unidos diz que o jornal que está mentindo. E agora? É o jornal que está mentindo? Ou ele que está mentindo? Você já não sabe. Essa estratégia é uma estratégia de que a gente chama marketing de guerrilha. É uma estratégia política, você confundir a população. Então, você já não sabe mais em quem você acredita. Você fala, será que é verdade? Será que, né, um presidente de uma nação tão grande como os Estados Unidos vai falar que CNN está mentindo? Será que a CNN está mentindo ou ele está mentindo? Por isso que eu falo, não confie. Primeiro, não confie. Primeiro, vá checar a informação. Às vezes, pode acontecer. O veículo também de imprensa pode estar mentindo. Mas é mais raro o veículo de imprensa estar mentindo do que o político. Normalmente é o político. Então, a gente assim, tem que checar número, checar informação. O político fala o seguinte, eu vou construir 10 milhões de casas. Vai checar, entendeu? Vai dar uma olhada, vai cruzar dados, vai ver se realmente aquelas casas foram construídas. Aí, assim, isso dá trabalho. Já me falaram também, em outra escola que eu estava. Isso dá trabalho demais, ficar checando. Dá trabalho. Então, não compartilhe. Se você não quer checar, está no ônibus, está no trem, está no carro, está viajando, está... né, parado na fila do cinema, olhando rápido uma informação no grupo do WhatsApp. Você vai entrar no cinema, não cheque, não faça nada com aquela informação, larga ela lá, mas não compartilhe. Acho que a primeira coisa, a gente vai fazer uns grupos, eu vou sentar com os grupos, mas assim, não compartilhar é a primeira missão que a gente tem que ter, porque daí você vai quebrando essas correntes de compartilhamento. E começa a construir uma outra coisa. Tem que ser aquela pessoa que questiona mesmo. Tem que ser aquela pessoa que entra no grupo do WhatsApp, que entra no Facebook, que entra no Instagram. O Instagram está cheio de notícia falsa também. Tudo produzido, umas imagens tudo bem produzidas. Você acredita que aquilo é verdade. Né? As pessoas também produzem mini fake news. Né? A pessoa aposta que está no Caribe e ela nem foi para o Caribe. Né?
Ninguém posta partiu Osasco, eu sempre falo isso, né? Ninguém posta Santos, está todo mundo numa praia com peixinhos, uma água azul. É mentira também, né? Então, assim, o Facebook está tentando mudar, o Instagram não vai mais aparecer os likes, não sei se vocês estão sabendo isso, vai parar de aparecer o número de likes, porque está tendo muito suicídio. Muito jovem no mundo está se matando porque o Instagram dele não tem like. Então, isso também faz parte dessa era da fake news, porque se as imagens são construídas para você parecer feliz, e tem gente que se mata porque não tem uma vida feliz, olha que loucura que a gente está. Então, assim, acho que a gente tem que dar menos importância. Assim, like não é importante. Se a pessoa tem 1 like ou ela tem 1000 likes, X, né? O que importa, será que aquela foto passa alguma informação ou não? A gente já stalkeou o amigo, jogou a imagem dele do Instagram para ver se é verdadeira. Tem muita imagem que é falsa. Férias, o que mais tem em férias é imagem falsa. As pessoas não viajaram e postam a imagem que estão viajando. Sobre a fake news das vacinas, olha o que a Unicef falou. A Unicef é um órgão, né, ligado à ONU, que a maior epidemia na questão das vacinas é a desinformação, o fake news. O Brasil está em 3º lugar no mundo que deu surtos de sarampo por causa de fake news. Então, assim, olha que ponto a gente chegou, né? Assim, uma doença que já estava erradicada, já tinha acabado, por causa de fake news, voltou a doença, as pessoas não vacinam as crianças, entendeu? Os idosos não foram vacinar ano passado, a vacina de gripe encalhou, tem sobra de vacina de gripe, por causa de fake news. Então, assim, é muito sério, mata pessoas, a gente desiste de vacinar, a gente acredita nas férias do Instagram do amigo que nem viajou. Então, assim, a gente tem que realmente parar de acreditar nesse monte de coisa e começar a checar primeiro. Entendeu? Assim, realmente é possível a gente não vacinar as pessoas? Não é possível, né? Da onde surgiu isso? E aí as matérias de fake news sobre vacina, elas são inteligentes. Elas pegam pseudomédicos homeopatas, elas pegam mães que falam, ai, na nossa comunidade ninguém se vacina. Elas criam um conteúdo que o conteúdo parece verdadeiro. É sempre muito bem feito, o título é muito bom, a foto é muito boa, o vídeo é muito bom e você cai. Então, assim, 98% dos países voltaram a ter sarampo depois de fake news. Então, assim, é muito sério isso, né? É muito sério a gente chegar nesse ponto. É muito sério a gente ter notícia falsa da carne estragada e parar e dizer que os caminhoneiros são, né, responsáveis pela carne estragada. Ou a gente, no meio da tragédia de Brumadinho, espalhar uma notícia falsa, né? E aí a gente tem que perceber que tem interesses com a informação, né? Se a gente vive nesse momento das fake news, será que elas vão diminuir? Alguém acha que elas vão diminuir ou elas vão aumentar? Quem acha? Infelizmente, só vão aumentar. Porque, assim, você vai ter guerra de marcas. Você vai começar a ter fake news entre marcas. Então, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi, Avon e Natura. As marcas vão começar a brigar entre si por fake news, porque daí você cria dúvidas, né? Quem não lembra do hambúrguer de minhoca do McDonald's? Uma fake news antiga. Até hoje, eles têm que explicar que eles não têm, né, fazenda de minhoca para abastecer hambúrguer. Entendeu? E até hoje, né, então, assim, é uma fake news antiga, não tinha o WhatsApp, mas já circulava. Né? O hambúrguer de minhoca já circulava. Né? Teve também, assim, lembra quando tinha também as latinhas da Pepsi, que tinha a imagem do Bolsonaro na latinha da Pepsi, a Pepsi ia fazer campanha política, né? Ele era candidato ainda, e a Pepsi falou, não, eu não faço latinha com político na lata. Né? Então, assim, a gente começa a ter um monte de informação, seja do meio ambiente, seja de saúde, seja de alimentação, com informações falsas circulando.
né? Essas das vacinas, assim, circulou muito, muito, né? E atingiu muito a terceira idade, o idoso parou de se vacinar, né? Quem lembra também das fake news do assassinato da Marielle? Teve muita fake news, né? Ela foi assassinada, 20 horas depois, 18 horas depois, já tinha fake news, né? Que ela era amante de traficante, e assim, circulou muito, né? Assim, 1.833 robôs compartilharam essa informação falsa, né? E aí você confunde, o que acontecia? Tinha gente que não sabia quem era a Marielle, porque ela era uma vereadora do Rio. Teve gente que conheceu a história pelo fake news. Então falou, nossa, uma vereadora envolvida com traficante, não conhecia a história, conheceu por aí e já compartilhou. Tem gente que compartilhou porque não gostava dela, ou porque não gosta do Rio, ou porque não... Enfim, as pessoas foram compartilhando, mas assim, se você pensar o estrago de 1.800 robôs num dia, que cada um compartilha milhares de vezes, né, você cria um mal-estar. E também tem uma outra coisa, que eu estava conversando com a Helena quando eu cheguei no café ali, que também tem aquela coisa, todo mundo quer participar de tudo, né? Então, assim, se foi esse dia triste do assassinato, todo mundo quer falar sobre isso. Você está no ônibus, na perua, na escola, na ginástica, todo mundo quer discutir sobre isso. E aí, o que acontece? A gente quer discutir, quer falar para participar, para não ficar fora da informação, não parecer que a gente está fora. Mas tudo bem a gente não saber, né? Tudo bem a gente dizer assim, olha, não estou acompanhando isso, não tive tempo de olhar isso. Tudo bem responder o WhatsApp no dia seguinte, precisa responder imediatamente que recebe? Não. E aí a gente tem essa angústia né? A gente dorme sonhando com o barulhinho da notificação, porque a gente quer participar, quer receber. Quer dizer que está sabendo. E aí a gente vai compartilhando, a gente chama isso de efeito manada. A gente fica como se fosse aqueles búfalos que a gente vê nas savanas da África. A gente sai correndo, não importa para onde, né? Essa última, antes da gente começar os grupos, essa é da semana passada, retrasada. Começou a circular mundialmente que o Papa ia abolir a Bíblia, que Bíblia não estava mais valendo, estava obsoleta. O que acontece? O Papa é uma figura pública, então sempre eles pegam, para a gente perceber fake news, você pega uma figura pública em evidência, seja um presidente, um candidato, um bombeiro, uma atriz, é sempre alguém que está em evidência naquela semana, né? Tem a questão dos refugiados, né? Tem a questão forte aí, né, na Europa. Aí você solta que o Papa vai abolir a Bíblia, então as pessoas que não gostam desse Papa, porque ele é moderno, ou porque ele é a favor dos refugiados, ou porque... Aí as pessoas compartilham, né? O que acontece? Se você não checa, né? 9.000 compartilhamentos só no dia 25/4 agora, no Brasil. Só num dia teve 9.000 compartilhamentos. Aí o Facebook, que tem a ferramenta de isso é fake news, né, bloqueou essa informação. Tem as agências de checagem. Vocês já ouviram falar das agências de checagem? Lupa, Aos Fatos. E aí, Aos Fatos, que é uma parceira do Facebook, checou isso. Checou onde, então? Checou lá no Vaticano, no veículo do Vaticano. E aí o próprio veículo do Vaticano soltou essa nota, né? Sabendo que o Papa Francisco sempre surpreende, atribuem a ele as coisas mais absurdas possíveis. E o pior é que se propaga que nem fogo na palha. Então, assim, o Papa é uma figura vítima de fake news. Ele já soltou várias declarações falando que, entendeu? Assim, que ele é um alvo de fake news. Então, as pessoas inventam. Na eleição do Trump também tinha uma fake news que circulou muito, né? Que o Trump tinha encontrado o Papa e que o Papa apoiava o Trump, era fake, o Papa não falou nada sobre política e sobre... Então, você usa uma pessoa pública para criar uma informação. Já teve com Ana Maria Braga, já teve
Então, você pode pegar uma personalidade pública, um famoso, um artista, e você cria uma informação. Pode ser com anônimo também? Pode ser com anônimo. Você pode, como a Fabiane de Jesus, era uma mãe de família que, além de anônima, foi morta. Então, você pode pegar um anônimo, você pode pegar uma notícia como o hambúrguer de minhoca do McDonald's, você pode pegar vários setores e criar uma fake news. A gente vai fazer o seguinte, eu vou caminhar pelos grupos, tem meio uns grupos, né? Estou vendo assim. E a gente vai pensar assim, como que a gente reconhece uma fake news? A pergunta é essa para vocês. Hoje, assim, você abre seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, como que você percebe que aquilo tem cheiro de fake news? Vão pensando e eu vou passar pelos grupos. Como que a gente... Uma coisa que alguém tinha falado aqui, você olhar a fonte, primeira coisa, você vê quem está falando aquilo. Né? Porque, assim, pode ter uma notícia falsa acontecer, sair errado na Folha de São Paulo? Pode. Mas é mais difícil porque tem muita gente checando do que uma informação que só seu tio ou seu avô tinha no grupo de família. Então, eu vou começar pelo grupo do fundão ali. Ó. Como que vocês identificam uma fake news? Vocês acham que... Qual que é a dica? E eu vou passando assim, vamos lá. Quando tem pouca informação. Não fala a fonte da notícia? Quando fala pouca informação, para ele é fake news. Normalmente tem um título, todo mundo sabe o que é título, né? Aquela palavra que vem em cima. Normalmente vem um título muito, muito bombástico. Ou é só aquela notícia que está espalhando, tá ligado? Por exemplo, só tem uma notícia espalhando? O que ele quis dizer eu entendi, que é o seguinte. Quando você tem uma fonte de informação naquela notícia... Então, por exemplo, o João da Silva declarou tal coisa. Você não sabe quem é o João da Silva, para quem ele declarou, e só tem aquela notícia. Então, assim, você recebeu no grupo de família, só o seu tio tem aquela notícia, meio estranho. Teria que ter saído em mais lugares. Então, se você recebeu que a vacina de sarampo faz mal, nenhum veículo, a Globo não deu, a Folha não deu, o Estadão não deu, ninguém falou sobre isso, a Record, só o seu tio, meio estranho. O que mais? Ele espera que alguém conte que é fake news. Então, as agências de checagem, você pode entrar na Agência Lupa, quem está conectado aí, entra na Agência Lupa. Vocês estão com internet? Não. Tá? A Agência Lupa é uma agência de checagem. Ela te diz o que é falso e o que é verdadeiro. Ela checa. Como que ela checa? Ela cruza fontes de informação. Então, você tem que, por exemplo, se você disser assim, a vacina de sarampo faz mal, o Instituto Butantan, a Unicef, a Anvisa, o Ministério da Saúde teriam que dar uma nota falando que a vacina faz mal. Ninguém falou sobre isso. Então, ela cruza essas informações. O problema é que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e a gente tem 3 agências de checagem. Então, eu falo o seguinte, é como se a gente enxugasse gelo. É muito pouca agência de checagem para tanto milhões de pessoas. Então, cada um de nós tem que ser um checador. Alguém tem uma ideia diferente de pegar uma fake news? Para reconhecer uma fake news, tem que ver se tem argumentos que provem essa hipótese. Por exemplo, a notícia do sarampo. Ninguém nunca falou que passou mal depois de tomar essa vacina. Não tem nenhum argumento, nenhuma pesquisa que prove que tem alguma substância nessa vacina que possa fazer mal. Então, para mim, para reconhecer uma fake news, você tem que ver se tem alguma coisa que prove ela. Boa, a gente tem que ter prova, já vou aí, que aquela informação é falsa ou verdadeira, né? Dos dois jeitos, a gente tem que provar que é falsa, checando, e quando a gente lê uma informação falsa, a gente tem que ter provas que ela é verdadeira. Provas, então, quem prova? A fonte que fala, por exemplo, a gente recebe muito áudio fake. O que significa isso? No WhatsApp, a voz de alguém, uma mulher falando. Que mulher? Da onde ela saiu? Qual é o nome dela? Mesmo, às vezes, tendo um nome, o áudio pode ser falso. Né? A pessoa não falou aquilo. Né? Ou você tem uma pessoa envolvida num vídeo. Já estou indo aí, vou fazer um tour assim.
tem um termo que é legal vocês anotarem, chama deepfake. São os vídeos falsos. Já tinham ouvido falar? Você pode manipular com biometria, com reconhecimento facial, e você pode criar um vídeo falso. Por exemplo, a Michelle Obama, a ex-primeira, né, dama dos Estados Unidos, ela foi envolvida num deepfake, pegaram o rosto da Michelle Obama, pegaram o corpo de uma atriz que fazia filme pornô, esses filmes ligados a sexo, e circularam que a primeira-dama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, agora era uma atriz de filmes de sexo. Parecia ela, era muito real, e as pessoas compartilhavam. Então, assim, cada vez está mais difícil, eles vão manipulando as fontes. Porque muita gente compartilha vídeo falando que vídeo não mente. Vídeo mente também. Como que você tem que checar nesse momento? Por exemplo, você recebeu esse vídeo da Michelle Obama. Será que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos ia começar a fazer filme tirando a roupa? Meio fora de contexto. Então, outra coisa, além da gente checar, o contexto é muito importante. A gente tem que olhar o contexto. Né? Ela ia estar fazendo strip, tirando a roupa em um vídeo circulando na internet, meio fora de contexto. Né? Totalmente fora de contexto. Pera, fala. Que outra coisa para você verificar se é fake news ou não, muitas vezes pelo WhatsApp, a corrente ou essa notícia, ela tem muitos erros de português. Desde até trocar S por C, ou tipo pronunciar no tempo errado do verbo. E tipo, eu acho que é muito difícil uma notícia real assim, que passa por tantas revisões, que as pessoas sabem que podem acreditar, cometer um erro de português assim. Como que é teu nome? Iago. O Iago falou uma coisa muito importante. A gente tem meia hora, eu vou passar, mas assim, para a gente ir anotando coisas importantes. O contexto é importante. O que é o contexto? A gente vê que país está falando, se aquela foto, por exemplo, é uma foto de um militar no morro no Rio de Janeiro. Aí você vai olhar a roupa, joga no Google Imagens, a roupa do militar é um militar palestino ou israelense. Não tem nada a ver com a roupa do militar brasileiro. Então, o contexto. Erro de português. Fake news tem muito erro de português. Então, assim, muito difícil, porque um jornal passa, tem o repórter que faz a reportagem, tem o editor que olha, tem o revisor. Muito difícil um jornal, né? Quase raro, pode acontecer, mas um jornal não vai trocar S por C, C cedilha. Então, essas correntes, o texto é mal escrito. A foto não tem contexto. O título é bombástico. A informação só circula naquela corrente. É fake news. Tem também que checar, tipo, não sei se vocês já falaram isso, mas tem que checar onde que a notícia tá. Tipo, onde que você vê a notícia? Se é num site que não parece muito profissional, ou se é num jornal de grande circulação. Tipo, os grandes jornais, as grandes mídias, Globo, Estadão, Folha, eles geralmente estão falando a verdade. Quase todas as vezes eles estão falando a verdade, porque eles dependem de estar falando a verdade para ter credibilidade, para as pessoas confiarem no jornal. Eles checam, tipo, todos os dados. Então, nesse caso, esses jornais têm mais chance de estar falando a verdade do que os sites suspeitos e tal. Questão de sites suspeitos. Eu já estou indo aí. Uma coisa que é interessante a gente pensar. Tem um site, chama Pensa Brasil, nem sei se está no ar ainda ou já tiraram pela justiça. É um site de fake news. Ele tem uma cara do UOL, então você entra, você pensa que está no UOL, que é um portal sério. E aí você está eles criam um design parecido com um site verdadeiro, ou com uma revista verdadeira. Mas aí você tem que olhar, bom, onde está hospedado esse Pensa Brasil? Num domínio x.com. Não tem nenhum responsável por esse site, ninguém, não tem um editor, não tem um diretor, não tem um fotógrafo, ninguém assina essa informação, muito esquisito.
Então, a gente tem que desconfiar, porque eles fazem o layout parecido com uma da grande mídia. Eu acho que uma coisa muito importante para se verificar se é fake news ou não, é quando você for compartilhar alguma coisa, é uma coisa que causa grande impacto, muito importante, você tem que ter um domínio maior sobre o assunto. Por exemplo, também verificar quem afirma, né? Por exemplo, esse negócio da vacina. Quando fala cientistas afirmam, que cientistas? Pesquisar a origem, né? E também tem um domínio do assunto. Uma coisa muito importante para notar se a notícia é mesmo fake news ou não é ver o assunto que está em tendência e também se isso daí é muito absurdo para estar sendo executado, principalmente pela pessoa que está sendo acusada. Por exemplo, sei lá, não sei, esse negócio da Michelle Obama. Não tem muita lógica. E também, provavelmente, era um assunto que estava em tendência. Então, eu acho que tem que notar esse tipo de coisa também quando vai compartilhar ou essas coisas. Não faria sentido uma ex-primeira-dama fazer aquilo. Tipo, tem que ter lógica. Não faz sentido. Tem uma coisa que a gente chama, então, essa questão que vocês já têm em sala de aula de reconhecimento de notícia, de interpretar texto, muita gente não tem, né? Então, assim, a pessoa não tem essa questão da dúvida, de pensar assim, o contexto, tem lógica a ex-primeira-dama agora entrar no mercado de cinema e fazer striptease, não tem. Mesmo que o vídeo seja muito parecido com ela, quem publicou esse vídeo, né? Assim, que rede de televisão americana publicou esse vídeo, da onde saiu esse vídeo? Tem sempre isso, cientistas afirmam, brasileiros afirmam, a família brasileira afirma. Que família, que nome, que sobrenome? Eu acho que outro jeito de reconhecer se é fake news ou não é ver se a pessoa que é o alvo realmente compartilhou. Porque, tipo, se ela não saber ou realmente... não saber, realmente não ter falado nada, não faz sentido alguma outra pessoa ir lá e compartilhar, porque ela não saberia, a menos que tenha feito alguma coisa tipo invasão de privacidade, que é bem provável. A gente olhar, além da gente ver a fonte, quem está falando, o contexto, se tem lógica, se a pessoa envolvida também compartilhou. Então, acontece isso muito com pessoas públicas, né? A Anitta a cantora, já teve fake news. Será que a Anitta compartilhou? Será que a própria pessoa envolvida falou alguma coisa sobre isso? Então, olha, na verdade, por isso que eu falo, a gente não compartilha, porque checar dá trabalho. Você tem que ver se a pessoa envolvida falou, quem está falando, qual é o contexto, que veículo falou. Então, assim, enquanto a gente tem que resolver todas essas checagens, a gente não compartilha nada. Como que a gente confia nos sites de checagem? Todo mundo pode errar, mas uma agência de checagem, ela tem os princípios. Uma coisa que é legal, vocês podem fazer depois, tanto aos fatos, a Lupa, a agência pública, que são as 3 do Brasil, elas seguem uns princípios de checagem. Então, por exemplo, se é um anúncio, se é um comercial de cerveja, de chocolate, você tem que saber quem é a marca que está naquele comercial, quem está fazendo. Então, se fosse das vacinas, se tem um órgão que responde falando, né, um órgão público falando que vacina faz mal, eles seguem os princípios. Agora, uma agência de checagem pode errar, pode dar errado? Pode, mas é mais difícil, muito mais difícil, uma agência que trabalha, um escritório que trabalha checando do que eu e você sozinho no grupo da família, né? Então, as agências de checagem nos ajudam, mas elas são poucas para um país tão grande. O meu nome é Gabriel e eles estavam falando muito sobre, tipo, as fake news serem muito frágeis, assim, tipo, sem sentido, sabe? Só que às vezes tem muita fake news que faz muito sentido, como por exemplo, teve uma fake news que falava que era uma ligação do Lula com... eu esqueci agora, mas enfim.
falando coisas preconceituosas, homofóbicas, racistas. E esse tipo de fake news não tem como você pesquisar, ver e tal, porque é uma ligação. Não tem como você pegar uma fonte, uma base sobre uma fake news dessa, entendeu? E muito sempre não. E muitas das vezes o pessoal acha que é verdade e vai passando. Ainda mais quando você pega, por exemplo, um áudio do ex-presidente Lula, que a voz dele tem um jeito que todo mundo reconhece, o jeito dele falar, que pode ser manipulado. Você pega um ator e cria, né? A gente teve o Dória, antes da eleição para governador, envolvido num vídeo também, enfim. Então, assim, quando for vídeo e áudio, mais perigoso ainda, gente. Não, áudio a gente não compartilha nenhum, porque áudio você cria num estúdio, alguém grava com uma voz, só vai conseguir provar que não era aquela pessoa depois de levar para um especialista radiofônico para checar que aquilo não era, e aí já foi feito o estrago. Então, vídeo e áudio, a gente jamais, esse é mais arriscado ainda. Ah, mas era a voz daquela pessoa, parecia a voz do Tony Ramos, parecia... Não, mas parecia, a gente não sabe se é ou não, né? Então, assim, áudio é o que vai começar a circular muito como fake news, porque é mais difícil de você perceber. E nas fake news, algo que você tem que checar é tipo o autor, porque se for, sei lá, alguém famoso de jornal que realmente faz matéria assim mesmo, for o autor, tem mais chance de ser verdadeira. Mas se for tipo alguém anônimo ou uma pessoa que sei lá, você nunca ouviu falar, nunca fez mais nenhuma outra notícia, é tipo assim, surgiu do nada falando isso, ou se tipo for anônimo ainda mais, tem mais chance ainda de ser fake news. Se o anônimo, ela diz o seguinte, o anônimo ainda tem mais chance de construir uma fake news. Eles fazem com tudo, eles pegam um famoso, é sempre o assunto do momento. O que a gente está discutindo? Então, quando foi eleição, era dos dois lados da campanha. Agora teve fake news com Brumadinho, agora é o Papa da vez. Poderia ter uma de chocolate no meio da Páscoa. Enfim, né? Teve da Coca-Cola, que tinha rato dentro da Coca-Cola. Então, né? Às vezes só uma parte, assim. Então, tipo, confirmar se ela é 100% fake news. Mas ela falou uma coisa super importante. Às vezes não é totalmente falsa. Às vezes usa informação verdadeira e manipula uma parte. Por isso que é importante não compartilhar nada, até checar. Eu lembro de uma vez que eu estava pesquisando uma coisa e apareceu um aplicativo que aumentava o seu número de seguidores no Instagram. Super boa colocação. Tem a ver com o que eu falei dos bots e dos algoritmos. Porque quando você aumenta o número de seguidores, você usa robô para aumentar, você pode achar que ficou bacana, né? Ah, minha família tinha uma casa do pão de queijo, uma lavanderia, tinha poucos seguidores, aí eu comprei um robô e aumentei os seguidores. Mas junto com os seguidores, os robôs que você compra, esses perfis, vem perfil falso junto. E ajuda a disseminar fake news também. A gente está encerrando, vamos pegar uma última pergunta. Mas não tinha sido verdade que tinha uma pessoa que tinha ficado paralítica por causa do rato da Coca-Cola? Não, ninguém ficou paralítico pela Coca-Cola com rato, era fake também. Gente, super obrigado, vocês foram ótimos, estão super bem de checar fake news. Depois tem um material que eu deixei para os professores também, tá bom? Obrigado, foi ótima manhã.